Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esse privilégio de fazermos parte desse plano eterno. Que bênção saber que o Senhor nos predestinou antes da fundação do mundo, nos escolheu no Senhor em amor, e nós rogamos ao Espírito Santo, a fim de que os ouvintes respondam positivamente à oferta gratuita do Evangelho com fé e arrependimento, mas também que sejam edificados, assim como eu, que possa sempre expor a Tua palavra com honestidade e sinceridade. Oramos agradecidos por esse trabalho em nome de Jesus. Amém. Esse texto trata-se da doutrina bíblica da eleição, cujo ensino teológico é de difícil aceitação por muitos. Não porque ela não é claramente revelada nas Escrituras, porque ela é, mas porque é particularmente ofensiva para o coração não humilhado do homem. A doutrina bíblica da eleição nos humilha e mantém humilhado o nosso coração. Não existe lugar nela para o orgulho ou presunção. Onde está a jactância? Indaga o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 27. Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Se o homem pode cooperar com a graça de Deus, terá de que se gloriar. Se ele pensa que o fator determinante e principal da sua salvação foi sua própria decisão, ou foi suficientemente sábio em seu julgamento para escolher a Cristo, ou bom o bastante em suas inclinações morais, ou ainda teve muito discernimento espiritual para decidir por Cristo, talvez poderá pensar que merece algum crédito com relação aos outros, que continuam a rejeitar a Cristo. Em contrapartida, quando é Deus quem o escolhe pela sua iniciativa, dando-lhe vida espiritual, só lhe restará agradecer e adorar a Deus. Paulo, depois de falar dos tipos de pessoas que foram escolhidas soberanamente por Deus aos Coríntios, disse, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, e terminou, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos, portanto, então, considerar esse versículo tão profundo e tão precioso da palavra de Deus sobre o tema a escolha de Deus. Eu chamo a atenção dos ouvintes, em primeiro lugar, para a expressão assim como nos escolheu nele, assim como, katós, por quanto nos escolheu nele, visto que nos escolheu nele, por que nos escolheu nele, pela razão que nos escolheu nele. Pode ser traduzido dessa forma. Essa expressão vincula a explosão de louvor e adoração de Paulo no versículo anterior, que diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo, pela razão de sermos escolhidos antes da fundação do mundo e pelo fato de pensar nisso, fez com que Paulo adorasse a Deus. A doutrina da eleição nos dá um sentimento sincero de adoração e isso nos leva a um sentimento de mais profunda gratidão. Paulo, depois de ter feito um tratado sobre a predestinação no capítulo 9, citando o capítulo 10 também, capítulo 11, adorou, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Também a igreja de Tessalônica, Paulo, ao falar de eleição, adora. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade. Pedro, logo ao falar dos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, também adora a Deus e diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Assim, crendo nessa doutrina e pensando nela, somos compungidos a adorar o Deus Pai que nos escolheu, a adorar o Filho que morreu por nós e o Espírito Santo que nos chamou para essa vocação. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Como explicar essa expressão?
Quem são os eleitos? Eles não foram escolhidos por causa das obras. Efésios capítulo 2, versículo 9, não de obras para que ninguém se glorie, e nem porque Deus previamente viu que os eleitos tinham o livre-arbítrio para responder positivamente com fé e arrependimento. Se isso fosse verdade, não seria escolha de Deus, mas escolha humana. Ele nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis, e não nos escolheu pela razão de sermos santos e irrepreensíveis. É-nos dito no versículo 11, nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A Confissão de Fé de Westminster, que foi a expressão da teologia puritana, explica que o homem é escolhido e chamado não por previsão de fé ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso movesse Deus, como condição ou causa. Jesus previu lá em Mateus 11, de 20 a 24, que Tiro, Sidom e Gomorra creriam e se arrependeriam se ocorressem os sinais que ele tinha realizado em Cafarnaum e Betsaida. Porém, ele não quis salvá-las. Jesus falou que se fosse mandado profeta em Tiro e Sidom e Gomorra, eles iriam se arrepender. Mas Deus não mandou nenhum profeta naquelas cidades de Tiro, Sidom e Gomorra, porque elas estavam fadadas, predestinadas à condenação eterna por causa dos pecados delas. Assim, a previsão de fé humana não é base da predestinação, mas Jesus é a base da escolha de Deus. Nós fomos escolhidos nele, ou seja, com base em Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Em Romanos 10, 20 diz, e Isaías ousou dizer, fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que por mim não perguntavam. Portanto, o chamado divino não está baseado em qualquer mérito previsto naqueles a quem Deus escolheu, nem está baseado em qualquer obra humana prevista por Deus. A base é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Ele é a base de tudo, especialmente porque foi obediente até morte e morte de cruz. Da mesma forma, Paulo falou aos Romanos, no capítulo 9, versículo 11 a 13. Não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já foi dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Deus escolheu Jacó simplesmente por causa do seu santo conselho, segundo o beneplácito da sua vontade e para o louvor da glória da sua graça, e não pela previsão da fé que Jacó eventualmente teria. Deus aborreceu Esaú antes dele ter nascido. Como, pois, poderíamos deturpar o texto e dizer que Deus aborreceu Esaú porque sabia que ele não creria? Aborrecer no grego é detestar, odiar. Deus detestou Esaú antes dele ter nascido. Jamais busque, meus ouvintes, encontrar algo em você que fez com que Deus o escolhesse. Uma observação: a vontade dos predestinados nunca é violada e nunca qualquer deles vai dizer fui arrastado a contragosto para o céu. Mas é o Espírito que compunge o coração, é o Espírito que toca no coração e faz com que o eleito alegremente, livremente, responda com fé e arrependimento à oferta gratuita do Evangelho para a glória de Deus. Portanto, é o Espírito Santo quem os convence da sua miséria, quem determina quando pecadores miseráveis serão salvos. Nunca serão eles próprios e sim Deus. O ensino do dilúvio reflete claramente a ideia de que Deus reprova e condena muitos e elege outros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Roger L. Smelling disse acerca do livre-arbítrio: a mente carnal do homem, inclusive os salvos, não suporta abandonar a ilusão de que ela mesma é capitã do seu próprio destino e dona da sua própria alma. A eleição soberana do Pai é a origem da salvação dos miseráveis pecadores. John Aerosmith disse: seja qual for o local onde as joias de Deus estejam escondidas, a eleição irá encontrá-las e tirá-las de lá.
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Com essa expressão, antes da fundação do mundo, o Deus que está sentado no trono, regendo o universo e que determina todas as coisas, cuja vontade é soberana e faz isso de conformidade com seu desígnio e a determinação estabelecida antes que houvesse criado o tempo, antes que houvesse matéria, antes que o mundo viesse a existir. Ele tem um plano eterno em Cristo Jesus e vem executando esse plano. Mesmo depois da queda, Deus decidiu manifestar a sua santidade, a sua soberania, a sua sabedoria, o seu amor, sua misericórdia, bondade, justiça, verdade, graça, seu poder, especialmente através dessa obra da redenção que ele estabeleceu em Cristo Jesus. Na obra da criação, tudo foi realizado em Cristo. Na obra da providência também, tudo é em Cristo. Mas Deus tem um propósito eterno, especialmente na obra da redenção. Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 e 9, que segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, também é nos informado acerca da eleição antes dos tempos eternos, ou desde a fundação do mundo, ou desde o princípio. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. O plano eterno de Deus em Cristo Jesus é esse: declarar o seu eleito justo, adotá-lo por filho imediatamente, santificá-lo nessa vida para finalmente glorificá-lo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Mas também nessa afirmação de Paulo, temos o propósito da escolha de Deus para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Esse é o propósito, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. O Dr. Lloyd Jones diz que santos e irrepreensíveis são duas palavras que descrevem a mesma coisa, ou seja, pureza essencial, estado plenamente saudável ou inteireza, mas com aspectos diferentes. A santidade tem o sentido interior do coração e ser irrepreensível tem o sentido do exterior no comportamento, na conduta. Nós vimos no versículo 1 que a carta foi destinada aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A palavra santo, como vimos, significa separado, posto à parte ou purificado. É Deus quem separa e purifica o seu povo definitivamente, pois ele nos escolheu nele para sermos santos perante ele, que é um ser tão puro e perfeito. Essa é a santificação de posição. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, tanto internamente quanto externamente. Desde o princípio, ele, por sua soberania e livre graça, segundo o seu santo conselho e beneplácito de sua vontade, manifestada desde a predestinação até a glorificação, aprove conceder gratuitamente aos eleitos o dom da salvação por intermédio do Senhor Jesus Cristo, santificando-os inclusive. Deus é o responsável pela santificação do eleito. No Velho Testamento, o Senhor disse: Eu sou o Senhor que vos santifico. Paulo disse aos Coríntios que Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, santificação, e fosse santificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aos Efésios, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, disse Paulo aos Tessalonicenses. Ele definitivamente nos santifica e nos põe em uma posição de absolutamente santos e sem pecado. Porém, os eleitos são moralmente santos. Eles evidenciam essa santificação. A santificação pela nossa condição interna é uma evidência da eleição. O Espírito Santo capacita o crente a viver uma vida piedosa, obediente e que frutifique em toda boa obra. Jesus, referindo-se à santificação do crente, disse: Toda árvore boa produz bons frutos, e o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele.
Paulo disse à igreja de Colossos, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A santificação é uma ordenança exigida por Deus na sua palavra, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Somos responsáveis por nossa santificação, temos que ter um desejo ardente de obediência. Não quero dizer que depende exclusivamente de nós. Como foi dito, depende de Deus, pois Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Mas por causa da passividade e apatia que congela o crente, muitos são culpados de entristecerem o Espírito Santo e vivem vidas inúteis, desprovidas de consolo. Como disse o bispo Ryle, a santificação é uma coisa pela qual cada crente é responsável. De quem é a falta se os crentes não são santos, mas pertencem a si mesmos? Ou a quem pode acusar se não forem santificados, senão a si mesmos? Deus, que lhes tem dado graça e um novo coração e uma nova natureza, deixa-os sem desculpa, se não viverem para o seu louvor e glória. Apenas para concluir, dizendo em primeiro lugar que a doutrina da eleição nos dá um sentimento honesto de gratidão e louvor a Deus, e isso nos leva a um sentimento de mais profunda adoração, pois sabemos que somos predestinados antes dos tempos eternos, antes que o mundo fosse criado, e que Deus tomou a iniciativa de nos salvar. Só nos resta explodir uma eulogia quando pensamos que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. A segunda lição é que, se é verdade que Deus é quem nos santifica e não nos trata segundo os nossos pecados, porque eles estão cobertos aos olhos de Deus por causa da nossa posição, é verdade também que devemos demonstrar através do nosso comportamento o caráter santo de Deus, amando os seus filhos e a sua igreja. Devemos odiar o mundo, dando bom testemunho, morrer para o pecado que tenazmente nos assedia, crucificando a nossa carne, abnegando as nossas paixões carnais e pecaminosas. O crente que não obedece e não demonstra a santidade se comporta como os filhos do diabo que confessam que conhece a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Se você não vive uma vida santa, mas apenas é um religioso, arrependa-se dos seus pecados. Talvez haja esperança para você com toda a sua impiedade. Apenas a aparência de piedade não o resolve. Devemos ser santos perante Ele, mesmo quando estamos sozinhos e ninguém está olhando. Não podemos ser moralistas, mas santos perante Ele. Ele está observando tudo e sabe tudo o que se passa no nosso coração, no nosso pensamento e na nossa solidão. Que bênção lembrar que Ele nos ajuda, porque assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, podemos buscar o seu auxílio. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Sombras escuras nos caminhos teus, ó, jamais desanime.